E o nosso estudo de hoje é no livro de Ezequiel, no capítulo 26. Vamos dar uma recapitulada rápida aqui, o que nós vimos no estudo anterior, porque já fazem 15 dias, né? No estudo anterior nós vimos oráculos, ou seja, profecias contra nações, tá? Nós vimos aqui a profecia contra os amonitas, os moabitas, os edomitas e os filisteus. Nações que foram contrárias, perseguidoras do povo de Israel. Nações que zombaram da destruição de Jerusalém. Para quem não esteve nos estudos anteriores, é bom vocês saberem que nesse contexto aqui que nós estamos estudando, Jerusalém tinha acabado de ser destruída. Nabucodonosor tinha cercado ela por 3 anos, tinha invadido, destruído a cidade, queimado as portas da cidade a fogo, destruído o templo. Isso já tinha acontecido. E as nações em volta se regozijaram, se alegraram de ver que Judá foi destruído, que o templo foi destruído, que a cidade de Jerusalém foi destruída. Eles ficaram muito felizes. Mas Deus, como nós aprendemos aqui, Ele começa o juízo pela sua própria casa. Ele começa julgando, o julgamento dele começa na própria família. Então Deus já tinha julgado Jerusalém pelos pecados que tinha cometido. Deus já tinha corrigido aquele povo. Nesse momento eles já tinham sido levados cativos para a Babilônia. Estavam pagando pelos seus pecados. Os pecados nós vimos nos capítulos anteriores, e não foi pouco. E todo mundo que esteve aqui na escolinha concordou plenamente comigo, de que Deus não é mau, de que Deus simplesmente estava julgando um povo que era muito injusto, certo? Quem não esteve nos estudos anteriores, quem tem curiosidade de saber do 1 até o 25, entra lá no YouTube, Alisson Dias, e estão todos os estudos lá, tá? Às vezes eu preciso estudar o estudo de novo, ouvir de novo, para poder ter umas ideias melhores. Beleza. No capítulo 26 que nós vamos estudar hoje, vocês já não abriram, pode abrir. Nós vamos ver profecia contra Tiro. Tá? Não é tiro de revólver, não. Tiro é uma cidade. E é interessante que até agora o juízo foi contra nações. Agora o juízo aqui está sendo contra uma cidade. A cidade de Tiro, certo? E agora a gente começa a usar o mapa aqui. A cidade de Tiro, hoje, ela está no Líbano. E hoje, atualmente, ela se chama Sur, certo? Mas se você for lá no Oriente Médio, em Jerusalém, se você for em Sur, hoje, agora, pegar um avião e ir lá, eles vão chamar de Tiro essa cidade. Até hoje, ela é conhecida como Tiro, tá? Mas não é o nome oficial da cidade. O nome oficial da cidade é Sur, no Líbano. Vamos marcar aqui, tá? Bem próximo de Israel. Tiro, nessa época, ela tinha aqui, é uma ilha bem grande, 700 metros de distância daqui. E aqui também era Tiro. Então Tiro era tanto a parte continental quanto a parte ilha. E o rei ficava aqui. A capital de Tiro era nessa ilha. 700 metros, era um local bem estratégico, estava bem protegido o rei aqui. Porque ninguém vai entrar de cavalo aqui. Ponto. Era uma cidade que, por estar localizada no meio do mar, ela era muito forte no comércio marítimo. Tinha muitos navios. Muitos navios. E quando ela achava uma ilha pequena em volta, umas ilhas assim perto dela, ela já dominava a ilha e já colocava os seus moradores ali.
e ela rendia muito com o transporte de mercadorias. As mercadorias produzidas aqui eram levadas aqui e distribuídas. Era uma cidade muito próspera. Beleza. E agora nós entramos no contexto da cidade, e agora nós vamos falar de Tiro, tá bom? Vamos lá. Vamos ler o versículo 1 e 2. E sucedeu num 10º ano, aqui, ano de 587 a.C., tá? 1 ano ou 2 anos depois de Jerusalém ter sido invadida. Vamos lá. No 10º ano, ao 1º do mês, que veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, visto como Tiro disse no tocante a Jerusalém: está quebrada a porta dos povos. Virou-se para mim. Eu me encherei agora que ela está assolada. Vamos ver, vamos analisar. Deus profere uma profecia, um oráculo contra Tiro, essa cidade. Por quê? O que ela disse? Ela disse contra Jerusalém. Aqui, Jerusalém já estava destruída. Quando ela viu a destruição de Jerusalém, que foi terrível, se vocês lerem lá Lamentações de Jeremias, vocês vão ver como foi triste, não foi brincadeira. Ela disse: ela riu, ela se alegrou, ela ficou feliz. Está quebrada a porta dos povos. Virou-se para mim, eu me encherei agora que ela está assolada. O que isso quer dizer? Jerusalém, ela ficava na rota comercial do Oriente Médio. Por exemplo, a Babilônia queria fazer negócio com o Egito. É muito longe. Então ela descia, passava por Jerusalém. Ali os camelos bebiam água, ali os homens descansavam, passavam a noite e continuavam. Do Egito para lá, mesma coisa. A Síria com o Egito. Países ali para baixo, ali, do Monte Sinai. Então, todos os países passavam por ali. É por isso que ele fala: a porta está quebrada. Quando Tiro soube que Jerusalém estava destruída, assolada, ela falou: agora o comércio vai ser comigo. Agora eu vou lucrar. Porque agora aquela porta onde todo mundo passava por ali foi destruída. Agora eu vou ficar rica, eu vou ganhar dinheiro, eu vou prosperar, eu vou crescer, o comércio vai aumentar. Que alegria! E Deus ficou irado com isso. Deus não ficou feliz. Eles ficaram muito felizes em saber que eles teriam muito mais comércio agora, a partir de hoje. É tipo se a gente vê soltando uma bomba lá e destruindo a cidade de Ourinhos. A gente sabe que a maioria do comércio que vem do Paraná passa em Ourinhos, porque está na divisa. E é por isso que Ourinhos é uma cidade mais desenvolvida do que Santa Cruz. Tem menos território, Ourinhos é menor, mas ele é mais desenvolvido do que aqui. Por quê? Por que é tão desenvolvido? Por causa do Paraná. Quem chega do Paraná, passa em Ourinhos. Então o comércio ali é bom. É como se alguém fosse lá, soltasse uma bomba lá, destruísse a cidade de Ourinhos completamente, e nós ficássemos felizes da vida e falar: agora o comércio vai vir para Santa Cruz. Agora nós, que beleza. É certo fazer isso? Não é certo, não é mesmo? Vamos nos alegrar com a morte de lá. Ourinhos hoje tem 110 mil habitantes. Vamos ficar felizes da vida com que morreram 110 mil habitantes, porque agora o comércio vai vir para cá e Santa Cruz vai crescer? É correto isso? De maneira nenhuma. Nós devemos pensar primeiro nas vidas, nas almas que foram perdidas. Se Santa Cruz quer crescer, quer prosperar, não tem nada de errado. Ela que faça alguma coisa, baixe o imposto para trazer mais empresas, ela que faça algum atrativo na cidade para que venha mais investimento. Mas não ri com a morte dos homens. E o pior, Tiro, não foi só com a morte dos homens. Eles escarneceram do Deus de Israel, porque o templo foi derrubado. É o que eu disse desde o começo de Ezequiel. Quando Nabucodonosor domina Jerusalém, os povos começam a duvidar do rei de Israel, do Deus de Israel, no caso.
do nosso Deus. Será que esse Deus é verdadeiro mesmo? O Deus dos babilônios é Baal, Marduk, tantos deuses eles têm. Os deuses deles são mais poderosos, porque eles conseguiram derrubar os judeus. Quer dizer que o Deus dos judeus não é nada. Também isso, né? Mas eles não sabiam que Deus estava usando os ímpios, os pagãos, para dar uma lição e um castigo no seu povo, tá? E também a cidade santa, a cidade amada, em que há no Velho Testamento tantas promessas, tantas profecias sobre esta cidade, e também eles ficaram felizes da vida por ver a cidade destruída. E Deus não se agrada. E o que nós vemos aqui no capítulo 26 é uma profecia pesada contra Tiro, por causa disso, por se alegrar com a desgraça alheia, ficar feliz com o tormento do outro, sabendo que com isso vai lucrar. Vamos abrir um parênteses agora na mensagem. O que a gente pode tirar disso para a nossa vida? Antes de seguir com a pregação, cada um no seu coração, o que isso pode ser proveitoso para você? Para mim foi muito. Devo saber que a minha felicidade, o meu sucesso, o meu desenvolvimento não deve ser pautado com a desgraça dos outros. Não, eu devo desejar o bem de todos. Eu devo fazer o que eu puder para que todos cresçam. E lutar pelo meu crescimento, me esforçar, correr atrás de eu prosperar. Seja em qualquer ponto da vida, vida material, no meu casamento, no meu trabalho, na minha vida espiritual. Eu devo cuidar da minha e devo me alegrar com aqueles que estão prosperando e chorar com os que choram. Não foi isso que nosso Senhor Jesus disse? Chore com os que choram, se alegre com os que se alegram. E muitas vezes a gente fica feliz. Eu estou falando por mim, tá? Muitas vezes a gente fica feliz quando vê a desgraça do outro. Ah, o fulano, a mulher largou dele e foi embora, mas também o cara não prestava. Tá bom, ele mereceu. Não é assim, né? Infelizmente a gente faz isso, não faz? A gente julga. Ah, o fulano lá, a mulher dele largou dele e foi embora, mas também o cara não prestava. Aí, bem feito. Não é assim, né? Ah, o fulano que trabalha comigo, ele é ruim de serviço. Mandaram ele embora, bem feito. Estou feliz, é isso mesmo. O cara é ruim de serviço, manda embora. Não. Não é esse sentimento que nós devemos ter no coração. Nós vemos aqui que Deus não se alegra com isso. Deus não fica feliz com isso. Nós devemos desejar o bem a todos, até mesmo aqueles que são nossos inimigos. Jesus disse que é melhor, eu acho que não foi Jesus, né? Mas está escrito na Bíblia. É melhor a casa onde há pranto do que a casa onde há alegria, há riso, né? Está escrito isso, não está? Vocês conhecem essa passagem, né? Salomão, né? Melhor a casa onde há pranto. Mas é melhor? É melhor chorar ou é melhor sorrir? Mas na casa que há pranto, as pessoas estão juntas, sofrendo por uma mesma coisa, e um consolando o outro. Não é? Está todo mundo com frio, se ficar um perto do outro, um esquenta o outro. Agora na casa onde há riso e alegria, geralmente há orgia, há bebedeiras, geralmente as pessoas estão rindo dos outros. Então essa é a mensagem, entre parênteses, tá? Que nós vamos estudar o contexto de Ezequiel. Mas entre parênteses, eu acho que é uma mensagem que a gente pode sair daqui com ela no coração e aplicar na nossa vida, levar para fora dessas paredes, dentro do coração e colocar em prática. Porque eu tenho certeza que cada um daqui já tropeçou nisso, ou está tropeçando, ou pode ser amanhã tentado a tropeçar. Eu confesso que eu já caí muito nisso, caio, mas eu não quero cair de novo. Deus me ensinou, na palavra dele, que isso não é bom para mim, que ele não se agrada.
e que Ele traz juízo com quem age dessa forma. Beleza, vamos seguir aí o estudo agora, feche o parênteses e vamos seguir no contexto de Ezequiel 26. Vamos ler os versículos 3 até o 6, vamos lá. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu estou contra ti, ó Tiro, e farei subir contra ti muitas nações, como se o mar fizesse subir as suas ondas. Elas destruirão os muros de Tiro e derrubarão as suas torres, e eu varrerei o seu pó, e dela farei uma penha descalvada. No meio do mar virá a ser um enxugadouro das redes, porque eu anunciei, diz o Senhor Jeová, e ela servirá de despojo para as nações. E as suas filhas que estão no campo serão mortas à espada, e saberão que eu sou o Senhor. Então Deus, Ele profere um duro juízo contra a cidade de Tiro. A cidade de Tiro era da província dos fenícios, tá? Mas nós vemos que os fenícios não receberam uma condenação como nação, mas simplesmente aquela cidade, Tiro, certo? E aqui diz que Deus está contra ela, e que muitas nações virão contra ela, e que ela será assolada, tá? E que vão destruir os muros de Tiro, que era uma fortaleza, tá? E vai fazer uma penha descalvada. Essa ilha era uma grande pedra, uma pedra enorme. Mas nessa pedra eles conseguiram plantar, eles conseguiram fazer uma cidade nela. Eles conseguiram fazer proveito dessa pedra. E Deus fala que ela voltaria a ser uma pedra crua, uma pedra nua, tá? Uma penha descalvada, uma pedra careca, né? Ia tirar tudo dela, ia ficar simplesmente uma pedra. E as suas filhas que estão no campo serão mortas à espada. O que eu falei dos arquipélagos, das ilhas vizinhas, em que Tiro ia fazendo negócio, colocando seus habitantes e dominando, até essas ilhazinhas que saíram dela, seria destruída, tá? E essa profecia se cumpriu? Se cumpriu, e se cumpriu de várias formas, e ainda está se cumprindo. É muito interessante. O capítulo 26 e o 27 de Ezequiel, esses dois capítulos eles tratam de Tiro. Profecia, lamentações contra Tiro. Eu pensei no começo em estudar os dois capítulos, beleza, a gente fechava Tiro e passava adiante. Porém, tem muita profecia em cima disso. Tem muita coisa oculta aí. Tem muita profecia profunda que a gente pode cavar muito mais. E vai ser muito bom a gente estudar junto. Eu vou aproveitar com vocês esse estudo e vocês vão dar a sua opinião. Hoje o capítulo 26 é uma introdução leve, mas semana que vem vai ser um estudo pesado e eu espero que vocês façam a lição de casa, hein? Que vocês se preparem para domingo que vem. Vamos lá. Foi destruída? Sim. Nabucodonosor cercou, cercou aqui a parte continental de Tiro. Então, o primeiro foi, vamos ver se eu vou achar um lugar aqui. Vamos começar a marcar aqui em cima. Primeiro foi Babilônia. A profecia de Deus começa a se cumprir aqui. Babilônia, no ano de 572. Nabucodonosor cercou Tiro por 13 anos. Pensa bem, ficaram cercados aqui. Passaram por muita necessidade. Até que só que eles não conseguiam chegar aqui, na ilha. 700 metros, era muito inviável a guerra. Então, Nabucodonosor cercou aqui, até que o rei de Tiro resolveu se render, ficar vassalo da Babilônia, mas essa parte aqui foi destruída. E depois que se uniram aos babilônios, se renderam a eles, a cidade foi reconstruída, certo? Beleza. Por que eu estou falando isso? Porque no versículo, vamos ver aqui, no versículo 3,
Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que estou contra ti, ó Tiro, e farei subir contra ti muitas nações. Muitas nações. Então não pode ser só a Babilônia, tá, que julgou Tiro. Então Babilônia começou. Muito bem. Depois da Babilônia veio quem? Grécia. Vou pôr mais para cá. Vou aprender a usar o apagador, né? Grécia com Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, no ano de 333. Alexandre o Grande foi o segundo instrumento de juízo para Tiro, porque Deus prometeu que seriam várias nações. Alexandre o Grande destruiu a cidade de Tiro aqui, a parte continental, mas o que eu falei para vocês, era muito difícil chegar lá, 700 metros de mar, complicado. O que Alexandre o Grande fez? Ele pegou os destroços da cidade destruída, os escombros, tá? Como é que fala quando a gente derruba uma casa? Né? Os entulhos. Aí, muito bem, lembrei. Ele pegou os entulhos da cidade e foi derrubando no mar. Foi derrubando, foi catando os entulhos, os pedaços de pedra, os pedaços de casa, os móveis, as coisas dos moradores de Tiro, foi jogando no mar, até que ele conseguiu fazer uma ponte de entulhos, de destroços, e conseguiu chegar até a parte ilha da cidade de Tiro. Pensa, esse aqui era grande mesmo, né? Nas ideias, nos ideais, naquilo que ele queria fazer, né? Apesar de fazer isso para o mal, mas o cara, né? Esse cara sou eu, né? O cara era corajoso e ele construiu uma ponte e sim, destruiu completamente daí a parte ilha da cidade e ficou cumprida aquela profecia de Deus, uma pedra descalvada. Ele destruiu completamente. Mas tudo bem, os anos foram passando e a cidade foi sendo reconstruída já em posse de Alexandre o Grande, do Império Greco-Romano, né? Grego-Macedônio. Muito bem. Depois que morreu Alexandre o Grande, o Império Grego foi dividido em 4 partes. 4 generais tomaram o poder. E um dos generais que tomou o poder, tá? Vamos colocar aqui, ó, continua no Império Grego, mas já não é mais Alexandre, é um dos generais, tá? É um general, no ano de 315. Aí a ponte já estava construída, né? Aí ficou fácil. Entrou de novo e destruiu outra vez. Olha as profecias de Deus se cumprindo. Daqui para lá, 200 anos se passaram. E as palavras de Deus continuam se cumprindo. Foram 2, mas Deus falou que seriam muitas nações. Teve mais? Teve. Os muçulmanos. No ano de 624, vou colocar aqui, ó, DC. Agora já é depois de Cristo. Aqui para trás é antes de Cristo, tá? 624, os muçulmanos foram lá e pau de novo. Caramba, hein? Não tá fácil para os habitantes de Tiro. Mais importante ainda é relembrar da mensagem, né? Olha o que é rir dos outros. Olha o que é zombar da desgraça alheia. Olha o que é se enriquecer com a desgraça dos outros. Não é fácil, não. Agora acabou, né? Não, ainda não. A Igreja Católica com as cruzadas. Diziam eles serem umas cruzadas cristãs, né? Diz que era de Cristo isso. Eles acreditam? Com as cruzadas em 1124. Pau de novo. Outra destruição. E por último aqui de novo, os nossos muçulmanos aí, ó, que estão lá aí dominando tudo ali no Oriente Médio, né?
louquinho para destruir Israel. Lá vai os muçulmanos de novo, em 1291, mais uma destruição, tá? E os muçulmanos invadiram. Essa ponte que Alexandre o Grande fez, né, lá em 333 até 1291, depois de 1500 anos o mar traz a onda e volta, ela acabou formando uma pista de areia por causa dessa ponte aqui, e hoje ela é ligada. Se vocês pegarem o mapa e olharem, parece que ela foi puxada para lá assim, ó. Dá a impressão que pegou e puxou e arrastou, porque aqui ficou cheio de areia e fez uma praia para cá e uma praia para cá, tá? Então esse foi o julgamento de Tiro, pesado, né? Não foi fácil não. E essas palavras se cumpriram. Mas Tiro ainda existe, tá? Sendo cidade de Sur, mas como eu disse, no Oriente Médio, todos chamam essa cidade de Tiro ainda, mesmo que não é Tiro. E Deus falou que ela se tornaria, né, um enxugador de peixes. O que é um enxugador? Pega as redes, né, os barcos pegam as redes e pega uma parte limpa e joga a rede lá para pegar os peixes, separar que peixe é esse, que peixe é aquele, o que presta, o que não presta, jogar de volta e tal. E hoje Sur é um enxugador de peixe, com certeza. Hoje a cidade de Sur, né, também conhecida como Tiro, ela vive somente da pesca, é só isso que ela vive. Então a profecia se cumpriu. Porém, né, a profecia não se cumpriu completamente. Existem aqueles que dizem, olha, a Bíblia errou aí nessa profecia, porque Deus prometeu que ela não existiria mais, e ela existe. Deus prometeu que ela seria uma pedra descalvada, limpa, mas tem uma cidade lá hoje. Então a profecia errou, a profecia falhou. Como é que a gente pode aí defender a nossa fé? Porque nós cremos que a Bíblia é inerrante, né? Que ela não erra em ponto algum, certo? Como é que a gente pode defender a nossa fé? A profecia foi contra quem? Contra Tiro. Quem morava em Tiro na época de Ezequiel? Os fenícios. Esses moravam lá, certo? Toda a cultura, as construções, tudo que era daquele povo estava aqui e um pouco aqui. E toda aquela cultura, vamos dizer, as construções, tudo que pudesse ter, que a gente pudesse achar sobre aquele povo hoje, Alexandre o Grande jogou tudo no mar. Então não há nada hoje dos fenícios. Ele usou os destroços da cidade para fazer a ponte. E o tempo, depois de 1500 anos, a areia cobriu tudo e é uma passagem hoje, é uma estrada. Então não sobrou nada dos fenícios. Então a profecia se cumpriu. Porém, a cidade hoje é habitada, é uma cidade simples, tá? Não é grande coisa, sobrevive da pesca, tem muitos navios, como era no tempo antigo, mas eu acredito que ainda tem mais para se cumprir nisso. E é o que nós vamos ver no capítulo 27, para quem tiver que semana que vem. E acho bom vocês já começarem a estudar esse capítulo, porque esse capítulo vai falar algumas coisas que nós vimos domingo passado. Lembram que nós estudamos domingo à noite sobre Gog e Magog? Tem alguma ligação. Tem alguma ligação com as profecias. E o que eu estou pretendendo falar aqui, eu nunca ouvi ninguém dizer, já procurei, tá? Talvez seja uma coisa nova. Então esse foi o juízo da cidade de Tiro, tá? Aí partimos mais para a parte histórica. O sermão pastoral nós já demos, né? E vamos dar o prosseguimento para ver como é que foi a invasão aí de Nabucodonosor, versículos 7 a 14. Como é que foi? Aqui no capítulo 26 só é narrado essa destruição. Só dos caldeus, dos babilônios, tá? Só. Essas aqui a gente sabe que aconteceu e sabe que é da parte de Deus e profético, porque Deus prometeu várias nações.
Babilônia, uma nação só. Então nós devemos ver como é que os babilônios agiram contra eles. Agora a gente vai ver como é que foi o castigo. Nós sabemos o motivo de Deus castigar aquele povo. E agora nós vamos ver o instrumento de juízo usado. Um instrumento bem severo. Vamos lá. Porque assim diz o Senhor Jeová: eis que eu trarei contra Tiro a Nabucodonosor, rei da Babilônia, desde o norte, o rei dos reis, com cavalos e com carros e com cavaleiros e companhias e muito povo. As tuas filhas no campo ele as matará à espada, e fará um baluarte contra ti, e fundará uma tranqueira contra ti, e levantará rodelas contra ti, e porá trabucos em frente de ti contra os teus muros, e derrubará tuas torres e os com seus machados. Pela multidão de seus cavalos te cobrirá de pó, os teus muros tremerão com o estrondo dos cavaleiros e das rodas e dos carros, quando ele entrar pelas tuas portas, em que se fez brecha. Com as unhas dos seus cavalos pisará todas as tuas ruas, e o teu povo matará a espada, e as colunas da tua fortaleza cairão por terra. E roubarão as tuas riquezas, e saquearão as tuas mercadorias, e derrubarão os teus muros, e arrasarão as tuas casas preciosas, e as tuas pedras e as tuas madeiras, e o teu pó lançarão no meio das águas. E farei cessar o arruído das tuas cantigas, os sons das tuas harpas não se ouvirá mais, e farei de ti uma penha descalvada, virás a ser um enxugadouro das redes, nunca mais será edificada, porque eu, o Senhor, o falei, diz o Senhor Jeová. Muito bem, nós vemos a Babilônia aqui com um exército, uma descrição assim que dava para fazer um filme, né? Cavalos, com carros, as unhas dos cavalos, vamos dizer, socando ali a terra, compactando a terra, batendo, trabucos, armas, cerco, arietes, que é aquele tronco que derruba muro, cercando tudo. Essa profecia se cumpriu. Ezequiel escreveu isso aqui 2 anos antes. Ele colocou o ano. Então Ezequiel não viu ou ouviu saber disso para escrever. Ele escreveu e depois aconteceu, tá? E o povo de Deus aqui já começava a recuperar sua fé. Porque o povo de Deus estava sem fé no Deus de Israel. Porque eles foram levados cativos pelos babilônios, chegaram lá, tinha Deus lá para tudo quanto é lado. Cada lugar que olhava tinha um Deus diferente. E eles falavam: puxa, o Deus de Israel não conseguiu nos livrar? Esses deuses são mais poderosos? Mas eles começaram a saber que Ezequiel, como também Isaías, como também Jeremias, como também vários outros profetas, profetizavam a destruição de Jerusalém por causa dos seus pecados, da idolatria, tá? E eles viram que essas profecias se cumpriram. E agora eles ouviam, lá na Babilônia, Ezequiel, também tinha o profeta Daniel, eles ouviam esses profetas e as palavras deles se cumpriam. Por que se cumpriam? Porque vinham de Deus, tá? E o Deus de Israel começa a voltar a ter crédito, certo? E enfatizar aqui o versículo 14. E farei de ti uma penha descalvada, virás a ser um enxugadouro das redes, nunca mais será edificada, porque eu, Senhor, o falei, diz o Senhor Jeová. Nunca mais será edificada. Os babilônios derrubaram, ela voltou a ser edificada. Aí veio o Alexandrão e pau de novo, edificou. O general também. Os muçulmanos, as cruzadas, os muçulmanos. Vale a pena lembrar que vocês sabem, alguém sabe me dizer, me responder aqui, o que é Hezbollah? Alguém sabe? Alguém se arrisca? Hezbollah. Ninguém? Hamas. Meu presidente é Hezbollah. Tem um líder do Hezbollah. Tem. Eu vi os novos significados levando minha tona, mas eu sei. Deixa eu ver um outro aqui. Vamos ver. Agora eu vou dar uma ligação. É quase igual, tá? Estado Islâmico. É grupo terrorista. Tá? Tem grupo terrorista islâmico, nós temos o Estado Islâmico, que é o mais famoso, né? Está sempre explodindo aí, todo mundo conhece.
Tem o Hamas, que é um grupo terrorista. Dizem até que o PT, o Lula, Dilma, essa galerinha é unida ao Hamas. E até a gente pode concluir que é mesmo, porque na hora que o Lula foi preso, a Gleisi Hoffmann, que é presidente do PT, foi lá pedir arrego para os islâmicos. E tem o Hezbollah, que é outro grupo terrorista, tá? E tem o grupo, já ouviram falar do grupo Al-Qaeda? Al-Qaeda, se eu tivesse falado Al-Qaeda, vocês iam saber, né? Que era do Bin Laden, explodiu as torres e tal. Então hoje ela está, quem mora lá, e a sede do grupo terrorista Hezbollah está em Sur, chamada de Tiro. Ainda não se cumpriu completamente essa passagem, certo? Nunca mais será edificada. O Hezbollah está lá. E no capítulo 27 a gente pode ir mais a fundo nessa profecia. Achar coisas escondidas. Coisas que eu acho que ainda não foi falado. Eu vou me esforçar muito aqui essa semana nesse capítulo. Quem sabe eu posso tirar algum coelho da cartola. Coisas novas para vocês, tá? Mas essa profecia, ela se cumpriu dessa forma que eu falei, tá? Que dos fenícios não sobrou mais nada. Desse povo, do tempo de Ezequiel, acabou, nem os vestígios dele não ficaram. Ficaram tudo enterrado no mar. Beleza, vamos continuar. Versículos, nós fomos até o 14, vamos do 15 até o 21. Promessa de destruição total. Vamos lá. Assim diz o Senhor Jeová a Tiro: não tremerão as ilhas com o estrondo da tua queda, quando gemerem os traspassados, quando se fizer uma espantosa matança no meio de ti? E todos os príncipes do mar descerão dos seus tronos e tirarão de si os seus mantos e despirão os seus vestidos bordados, de tremores se vestirão. Sobre a terra se assentarão e estremecerão a cada momento, e por tua causa pasmarão. E levantarão uma lamentação sobre ti e dirão: como pereceste, ó bem povoada e afamada cidade, que foste forte no mar, tu e os teus moradores que atemorizaram a todos os teus visitantes. Agora estremecerão as ilhas no dia da tua queda. As ilhas que estão no mar turbar-se-ão com tua saída. Porque assim diz o Senhor Jeová: quando eu tiver feito uma cidade assolada, como as cidades que se não habitam, quando fizer sobre ti um abismo e as muitas águas te cobrirem, então te farei descer com os que descem a cova ao povo antigo, e te darei nas mais baixas partes da terra, em lugares desertos, antigos, com os que descem a cova, para que não sejas habitada, e estabelecerei a glória na terra dos viventes. Farei de ti um grande espanto, e não será mais, quando te buscarem, nunca mais será achada para sempre, diz o Senhor Jeová. E aqui Deus promete uma grande destruição, uma destruição cinematográfica, muito incrível, em que as ilhas, suas irmãzinhas, vão se estremecer de medo quando chegar esse juízo. E diz que nunca mais será, tá? Nunca mais será. E que ela será destruída. E que ela será engolida pelo mar. Isso ainda não se cumpriu. Mas se Deus falou, vai se cumprir. Todas essas coisas precisam acontecer, tá? Então nós vemos profecias contra Tiro. E eu acredito que é por isso que Deus nos deu ainda mais 2 capítulos, 27 e 28. Quer dar uma olhadinha? Eu espero, ó. Lamentação sobre Tiro, profecia contra o rei de Tiro, mais 2 capítulos para irmos a fundo nessa profecia. E vai ser muito bom. E eu convido a vocês a participarem, tá? Essa era a mensagem que eu tinha para trazer para os irmãos hoje.